Feliz de estar aqui em Osório, um dia muito radiante, não tem vento, né? Uma coisa impressionante, primeira vez que eu venho a Osório não tem vento. Estou muito feliz, porque a gente vem aqui trazer um pouquinho daquilo que a gente mais precisa, que é de Jesus. Então a gente sempre vem na condição de aprendiz das próprias palavras, nunca em condição de professor, né? Até porque temos tanto a aprender, e cada vez que a gente se depara com algum tema, como que a gente vem trazer hoje, sugerido pela tia Tânia, a gente vê o quanto nos falta ainda em termos de prontidão para o bem. E quase todos nós que saímos de casa hoje, já estamos, de alguma maneira, vinculados à obra do Cristo. Ninguém vem para uma casa espírita no sábado à tarde, um dia radioso como este, sem estar vinculado à obra do Cristo. O problema essencial é o quanto nós estamos prontos para reagir com o Cristo. O quanto nós estamos preparados para poder, naquele momento da prova, não reagirmos como o homem velho, mas sim como o homem novo, né? Travando o bom combate que Paulo de Tarso nos falava. E para nós falarmos um pouquinho desse trecho que nós trouxemos do capítulo 12 do Boa Nova, trecho esse, né, capítulo esse que se chama Amor e Renúncia. Esse livro aqui, Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, através, né, da mediunidade de Chico Xavier. Só para lembrar, Humberto de Campos ele era um dos maiores escritores brasileiros na sua época, e ele chega a comentar que havia uma concorrência desleal logo que sai o primeiro livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso significa coleção de poesias, ou seja, era uma coleção de poetas desencarnados que traziam uma estrutura muito semelhante ao do Livro dos Espíritos. E quem entende um pouquinho de poesia, não sei se tem alguém aqui que é do ramo das letras, que é professor, professora, tem alguém aqui ou não? Tem? Duas aqui? Vai saber que o processo de construção de poesia metrificada ele é bastante complexo. Você não consegue fazer, vamos dizer assim, improviso quando se fala de poesia metrificada na língua portuguesa. Porque as sílabas são contadas segundo a sua tonacidade. E especificamente nos poemas parnasianos, por exemplo, que inspiram boa parte do método utilizado no livro, eles normalmente vão ter que ter as suas sílabas tônicas na sexta e na 10ª casa. São versos heróicos, a gente chama dentro da língua portuguesa. E Parnaso de Além-Túmulo é psicografado por um rapaz de 21 anos, contendo no início 14 poetas da língua portuguesa, entre brasileiros e portugueses, e ele vai trazer uma revolução, porque muitos diziam, né, ou os espíritos de fato existem e estão aqui pronunciando novas verdades, mostrando que a vida continua, ou esse rapaz merece um lugar na Academia Brasileira de Letras. E o próprio Humberto de Campos vai dizer que é uma concorrência desleal, porque os espíritos não têm necessidade de sustentar os seus filhos. Né? Como é que eles iam competir com ele? Ele desencarna e 3 anos depois ele é convidado a narrar diversas passagens da vida de Jesus, né? Da missão do Brasil, numa linguagem que é única, né? Belíssima. Por exemplo, o livro Cartas e Crônicas, ele vai fazer uma narração de uma entrevista com Judas, vai narrar o encontro de Napoleão e Kardec. Então são narrativas todas cheias de muito significado, de muita propriedade, o que nos encanta os olhos. E nesse capítulo Amor e Renúncia, ele começa falando de um momento onde os discípulos estão, ou melhor, Jesus está reunido numa festa de família. E a mãe dele pede algo a ele. E muito mais do que ensinar que a gente deva beber vinho, que não é o caso aqui, é um ensinamento um pouquinho diferente. A gente vai assistir o vídeo, vai
compartilhar um pouquinho dessa situação. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. A Terra tem mais ou menos 3,7 bilhões de anos, né? 4 bilhões de anos. Jesus, como a gente sabe, no livro A Caminho da Luz, está lá explicado, Jesus construiu a Terra. É um projeto de engenharia de Jesus. Um pedaço do Sol, né? Foi resfriado. E nós não somos a única civilização que habitou aqui. Diversas civilizações. Os Atlânticos, os Lemurianos, inclusive o planeta, no seu processo de formação, recebeu do plano espiritual, que aqui, né, se construía, dentro da sua atmosfera, espíritos de alta envergadura. Então, às vezes a gente acha que a Terra é só nossa. Nesse estágio evolutivo, nessa nossa civilização de 10, 12 mil anos, de fato ela tem sido nossa. Mas nos seus bilhões de anos, não. Então, Jesus, ele já é um Cristo, né? Já é um espírito crístico, já é um espírito puro, dentro da classificação de Allan Kardec, lá do Livro dos Espíritos, a máxima classificação, há muito mais de 5 bilhões de anos, há muito mais de 4 bilhões de anos. Eu sempre brinco assim, tá, gente? O Facebook tem 20 anos. Quem é que tem Facebook aqui? Pode levantar o braço, gente, não vai cair o braço. Quem é que tem o WhatsApp? E quem é que pesquisa no Google aqui, qualquer coisa? Não sabe? Essas empresas têm 20 anos, 15. Agora é o seguinte, imagina um Facebook de 5 bilhões de anos. De 6 bilhões de anos. Imagina como é que é o Facebook de Jesus. Imagina como é que é o Google de Jesus. O YouTube de Jesus. E eu vou dizer o seguinte, eu desconfio que se a gente pensa em Jesus, já abre lá um chatzinho para ele. É tão moderno o Facebook dele, que a gente já abre, né, uma janelinha com ele. Ó, o nosso Facebook tem 20 anos. O de Jesus tem uns 4, 5 bilhões. E a gente começa a pensar assim que tecnologia é algo surreal. A tecnologia vem do plano espiritual para cá, gente. Não é o contrário, não.
Isso estou lá desde Platão, né? Nosso mundo é uma cópia do mundo das ideias, ou seja, é uma cópia do mundo espiritual. Tanto que Alcírio, no livro Renúncia, o que ela faz? Ela está trabalhando numa constelação, né, na constelação de Sírios, para desenvolver a música na Terra. Então é tudo de lá para cá. E se é de lá para cá, o que a gente está entendendo? Que os recursos tecnológicos, os recursos do espírito dessa envergadura são tão grandes que o nosso pensamento aciona ele não. Digo mais, tudo que foi dado por ordem dele, né? Todo enviado por ele, que deixou na Terra registros por ele inspirados, nós acessamos esses conteúdos e nos ligamos a esses benfeitores e somos amparados no mesmo instante. Então, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê as obras de Chico Xavier, que é muito maior do que a gente pode sondar e imaginar. E cabe lembrar, na nossa materialização, André Luiz se ajoelha diante dele, né? E a sua humildade não permitiu que nós o notássemos, o percebêssemos. Dr. Banerjee, quando esteve no Brasil, cientista indiano, ouve no Chico Xavier narrar detalhes da sua cidade natal. Sim, Chico nunca teria ido, né? Chico dizia assim: eu nunca tive uma vida na minha cidade natal, na Índia, mas a conheço, daí sempre atribuía a Emmanuel aquilo que era capacidade de sua. Escreveu, o Dr. Banerjee ficou impressionado com o que estava acontecendo, e Chico narra uma reunião de Mahatmas no plano espiritual, cuja missão era tutelar a evolução da Índia. E o Dr. Banerjee começa a chorar, porque ele diz: só participa de uma reunião de Mahatmas quem também é um Mahatma. Ou seja, quem também é um enviado, um ser já numa condição espiritual muito elevada. Esse é Chico Xavier. Ou a gente acha que alguém pode pegar, fazer como ele, né, e dar uma passeada numa lua de Júpiter. A mãe dele, né, parece simples, humilde, só desencarna para conhecer, vai viajar por vários planetas do sistema solar. A gente não pode confundir a humildade, porque a gente ainda é preconceituoso, né? Pessoa matuta, pele escura, muito humilde, e aí a gente fica achando que ele é pequeno. Chico, com certeza, e tudo que vem da lavra de Chico, traz consigo ensinamentos para toda a humanidade sem exceção. E esse contato, essa proximidade de Chico com o projeto do Cristo, com o projeto de continuação das obras de Allan Kardec, vem nos ensinar uma coisa que está nesse episódio aqui. Porque Jesus, se ele tem 4 ou 5 bilhões de anos, como Cristo, né? Vamos lembrar que para ele reencarnar, teve 2, 3 momentos, né? Onde os espíritos do sistema solar, que governam o sistema solar, que são Cristos do mesmo patamar do nosso Jesus, eles estiveram reunidos 3 vezes na Terra. Uma para a formação da Terra, a outra para a reencarnação, para a encarnação de Jesus. E a terceira, em 1969, quando o homem chegou à Lua, alertando a comunidade do sistema solar que havia atingido um grau, que a Terra havia atingido um grau perigoso de evolução tecnológica e consequente desproporção moral. E que se a Terra não se ativesse, lá no pinga-fogo está de Cristo, né? Se a Terra, nos seus 50 anos seguintes, não se ativesse, não cuidasse do seu desenvolvimento tecnológico, a nossa civilização poderia vir a sofrer as consequências de uma destruição em nós. Está lá no pinga-fogo, palavras de Chico. Então, 3 reuniões dos espíritos crísticos. Uma para trazer esse homem, esse espírito à Terra. Aí vem a mãe dele. Humana, né, gente? E diz para ele assim: acabou o vinho. Podia ter dito: acabou o pão. O que ele faz? Mas não chegou a minha hora. Tipo assim, eu não estou aqui para fazer isso. Mas eu quero. Como assim? Eu sou tua mãe. Por que não, mãe? Por que não?
eu sinto a intuição de que você não deve ir. Né? Que é igual mãe que já não teve isso. Né? De dizer para um filho que estava com uma intuição, dar uma ordem com base na emoção, no sentimento. E o que acontece com Jesus? Ele obedece. A gente tem noção do que é isso, gente? O que é um espírito dessa envergadura? Obedecer um espírito que é bilhões de anos mais jovem que ele. Então aqui fica uma grande lição para a conduta com os nossos pais e as nossas mães. A reverência que o Cristo tem para com a sua mãe nos ensina a calar de tal maneira, a não contrariar nossos pais de tal maneira, evidentemente, a não ser que eles estejam em situação de debilidade, né? Que o amor de Jesus por sua mãe faça com que ele obedeça. No capítulo 12 de renúncia, vai transcorrer esse episódio. Tiago. Ele pede para Tiago, que é irmão de João, né? Dois Tiagos, Tiago é irmão de João. E ele vai transformar a água. Interessante, né? Aqui tem uma outra lição. Ele não serviu qualquer vinho. Ele serviu vinho muito melhor do que havia na festa de casamento. E todas as expressões de casamento no Evangelho são significados da aliança com Deus. Então, ali na celebração do casamento, no oferecer ao casamento o melhor vinho, ele está mostrando que nós temos que dar para a nossa aliança com Deus o melhor que nós temos. Às vezes a gente não se custa, né? De chegar numa janta, de chegar numa atividade social e gastar R$50, R$100. Mas para ajudar a casa espírita, R$10 às vezes é muito, né? Às vezes R$30 da janta, não sei se aqui tem janta, tem chá, beneficente, aí já dói um pouquinho. Às vezes economizar aquele refrigerante para a gente atender um pouquinho mais aquelas pessoas que estão precisando, aí a gente fica... Ou então, quando a gente tem que varrer o centro espírita, quando a gente tem que lavar o centro espírita, quando a gente tem que ajudar alguém que está doente numa casa. No Brasil são 13 milhões de desempregados. Não sei aqui, mas lá em Torres tem muita gente passando fome. E aí, gente, não é a lógica materialista do mundo, da propriedade minha, da propriedade tua, né, de cada um tem aquilo que merece, que o nosso mundo não é assim, não. Quem é espírita, se ainda não sabe, deve saber que a gente vem com um programa reencarnatório meio escoladinho. Né? Dá para ler nas obras de André Luiz lá, que até a nossa idade já vem pré-calculada. Com quem a gente vai casar, que tipo de sucesso a gente vai ter na atividade profissional. Se a gente tiver uma vida mediana, assim, sem grandes percalços, a gente vai atingir. Então, alguns vão ser depositários da confiança de Deus e vão ter grandes recursos. Depositários. Vão chegar no final da sua vida e vão prestar contas. O quanto tu usou para ti, o quanto tu usou em benefício do próximo, da comunidade. E aí é importante que a gente dê o nosso melhor. E aqui, antes de ser uma casa de oração, de prece, né? É também, sobremaneira, uma oficina de trabalho. E quando eu soube aqui falando com meu amigo Benítez, que estão comemorando o aniversário do roupeirinho, é isso, né? Lá na nossa casa também tem roupeirinho, eu sei que eu sou do Caminho da Luz lá de todas. E no Bezerra de Menezes também tem. Gente, essa é uma das atividades que mais... Se tem a palavra orgulho é utilizada raramente no sentido positivo. Mas, se não me engano, no Evangelho ela tem um uso no sentido positivo. E aqui eu posso dizer que eu sinto orgulho quando eu vejo um movimento espírita atendendo aqueles que são pobres. E às vezes aqueles que não têm condição. Porque também pode acontecer com uma família de classe média, fique sem renda e esteja precisando.
e você propiciar o Espírito estar reencarnando, um pouquinho de dignidade, você acariciar aquela mãe com aquelas roupinhas, né, com fralda, com lenço umedecido, com um pouquinho de conforto, uma banheirinha, às vezes um bercinho. Gente, eu tenho certeza que esses espíritos que estão reencarnando, quando eles souberem, eles vão ser protetores e protetoras de vocês. Não tem qualquer dúvida disso. E às vezes a gente fica pensando como ficar feliz, né? Como ter, eu quero conquistar a felicidade. Aí pensa assim, vou comer abacate e ficar no sol. Daí isso vai fazer com que eu assimile as vitaminas D, do complexo D, ficarei feliz. É evidente, né, que nossos processos nutricionais são importantes. Mas lá no livro Missionários à Luz, de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico, vai dizer que 75% da nossa alimentação não vem da nutrição daquilo que a gente come. É luz, é fluido vital das pessoas que a gente convive. 75%. De onde é que vem isso, gente? Então, quando a gente ajuda alguém, mesmo que aquela pessoa esteja em estado debilitado, o espírito guia dele não está. Ou a gente sendo, vamos supor que estamos todos no plano espiritual, nossos filhos estão na terra passando fome, por necessidade de resgate, não porque eles são espíritos piores que nós. E aí vem um abençoado, dá um abraço no nosso filho, dá um beijo, faz um lanche para ele, leva uma cesta básica, dá um brinquedo. O que a gente faz com essa pessoa? A gente vira guarda-costas dela. Nesse ninguém mexe. Não é assim, gente? Se a gente estivesse vendo o nosso filho por câmeras, vamos imaginar assim, né? Estamos vendo nossos filhos, nossos pais com câmeras. E a gente vê várias ameaças em torno deles. Drogas, etc. E vem alguém dizer que o bom caminho, falar de Jesus. A gente vira guardas espirituais dessas pessoas, protetores dessas pessoas. Eu sempre brinco assim, se a gente ajudar uma pessoa por dia, no final de um dia são 365 pessoas. Mas se for por 10 anos, que não é difícil, são 3.650. André Luiz, porque ele ajudou 18, segundo o livro Nosso Lar, e uma abençoada ficou orando por ele. Tirou ele do umbral, depois de 8 anos. Se a gente se comprometer a ajudar uma por dia, acho que vai dar certo. Três anos, 30 anos, não, um bocado, gente, dá quase 10 mil pessoas. Isso não passa. Quase 3 mil, 10 mil pessoas. E não é difícil você tocar o coração de alguém uma vez por dia. Não é difícil. Eu fui escoteiro, né? Então, nós tínhamos o lema do Lobinho, que era todo dia fazer uma boa ação. E nós tínhamos que prestar relatório. No escotismo tem uma vinculação com a história de Mogli, né? O menino louco. Então nós tínhamos que chegar para aquele lá, com os personagens que seria chefe dos lobinhos, e a gente tinha que prestar relatório. Olha, segunda eu fiz tal boa ação, terça-feira eu fiz tal boa ação. Gente, dá para fazer isso também. Na hora de dormir, né? Fazer o balancinho, aquele que Santo Agostinho nos orienta. A gente pode fazer isso de uma forma lúdica, carinhosa. Não é como juiz, gente. Jesus não pede nenhum de nós para ser juiz um do outro. Em nenhum momento Jesus nos convida a ser juiz. Ele falou, nem eu vos julgo. Mas se eu fosse julgar, se eu for julgar, eu faria isso em verdade. Ou seja, um conhecimento pleno de milhares de nossas vidas. Ao contrário de nós, que por mais que sejamos da mesma família, nós conhecemos relativamente pouco. Dada a nossa história milenar. Então a gente está vendo aqui o convite à humildade. E aqui um convite à renúncia do próprio Cristo. E aí, meu tempo está acabando já, eu acho, né? Eu nem comecei direito, achei que ia até às 6 horas. Tem uma passagem lá em Lucas 14, 20
e 6, se não estou enganado, e que Jesus comenta que aquele que não odiar pai e mãe, né, não vai conseguir conquistar o reino dos céus. Né? Ele vai dizer isso em alguns momentos. Não deixar a mulher, nora, filho, enfim. É evidente que não se trata de odiar. Né? Ele está construindo um corpo forte, a prioridade das nossas vidas. E vamos lembrar aqui da figura de Pedro, porque Pedro era casado, tinha filhos, e ele dizia que não ia conseguir acompanhar Jesus da mesma maneira que os outros. E olha o que acontece com Pedro. Sobre ti hei de construir a minha igreja. E Pedro, então, é a pedra fundamental que nós temos, que é a pedra fundamental do movimento cristão na Terra. Contendo a diferença de opiniões, por exemplo, entre Tiago e Paulo. Paulo é esse asiático para tentar garantir a autonomia da igreja de Jerusalém. Tiago vai ficar aliado aos judeus para manter a igreja de Jerusalém aberta. E Pedro fica ali no meio. Casado, com filhos. E Pedro, nessa passagem aqui, ele está indo para casa com Jesus. Jesus morava na casa dele. Imaginemos nós, gente. Nós sair daqui agora, aí um de nós aqui vai pegar Jesus e vai levar para casa, vai dar café. Porque Jesus estava aqui encarnado. Ele não vivia de luz somente, ele também comia. Imaginemos essa cena. Ia jantar com a gente, ia na festa de casamento com a gente. A gente ia acordar, bom dia, Jesus, bom dia. Imaginando essa cena? Que bacana, né? Aconteceu, gente. Jesus é tão histórico quanto qualquer outra pessoa na Terra. Há um livro, né, que eu li um pouquinho desse livro, mas me emocionou um trecho de Ernest Renan, que é um pesquisador da Sorbonne que foi investigar a vida de Jesus. Considerado um dos maiores estudos sobre a vida de Jesus de todos os tempos. E ele vai falar assim: Jesus Cristo existiu. Jesus de Nazaré existiu. Foi um homem histórico. Produziu aforismos que ficaram gravados para sempre na mente de seus discípulos. Essa é a verdade. Aceitem ou não. Então, a partir dele, Jesus passa a ser considerado um ser histórico. Para aqueles que duvidavam, assim, né? E o convite de Jesus é um convite porque Pedro vai inquirir ele. Como é que ele transforma a água em vinho nesse capítulo aqui? Ele fala que a única intenção dele era deixar os amigos felizes. A única intenção dele é deixar os amigos felizes. Ou seja, Jesus não vem trazer uma notícia triste, gente. A notícia de Jesus é feliz, ela é alegre. Ele é tomada de compaixão. Ele é tomada de descontração em muitos momentos. Mas não significa que isso é permissividade para a gente viver a vida do mundo. Tem um caso bastante engraçado para nós ilustrar o que acontece aqui. Que é a da cachorrinha boneca de Chico Xavier. O Laércio Meirelles, não sei se já esteve aqui em Osório, já teve ou não? Acho que não, né? Vale a pena convidar ele para vir aqui uma hora. Vai vir aqui uma hora. O Laércio, por um acaso, o destino foi morar em Torres. E ele fazia parte, a mãe dele, o pai dele faziam parte do grupo da prece. Eram muito amigos de Chico Xavier. Para ter noção, assim, ele tem guardado mais de 130, 120 cartas de Chico Xavier para a mãe dele. Inclusive, aquelas doações que aconteciam embaixo do abacateiro, uma famosa, né, que Chico ia para o bairro pobre de Uberaba, embaixo do abacateiro, depois lá para o bairro Pássaro Preto, e ele fazia doações pequenininhas, algo em torno de R$1, mais ou menos, R$1,50, e doava para as pessoas pobres que vinham lá fazer filas imensas para receber aquele dinheiro.
aquele dinheiro era doado pelo pai de Laércio, que tinha um tabelionato e destinava todos os reconhecimentos de firma para essa doação de Chico, porque Chico não aceitava presente, eles queriam ajudar Chico de alguma maneira, então eles criaram esse método que Chico chamava das firmas de Jesus, né? O reconhecimento de firma, então as firmas de Jesus. Então chegava o seu Irineu lá, Chico olhava para ele e dizia: e aí, Irineu, estás com as firmas de Jesus? E eles iam para a carteira. E eles tiveram 5 ou 6 filhos, um deles veio parar em Torres, trabalha com agricultura ecológica, veio parar em Torres. Então conviveu indo frequentemente a Uberaba visitar Chico. E ele conta que Chico pediu ao seu irmão, que é médico veterinário, para operar a cachorrinha boneca. E aí, claro, né, quem vai recusar um convite desse para Chico Xavier? Mas ele ficou inseguro, porque imagina se morre a cachorrinha boneca nas mãos dele, a cachorrinha de Chico Xavier. Ele convida o cunhado, né, Leonardo e Fábio, vão então operar a cachorrinha boneca. Nessa situação, então, ele vai contar um pouquinho da relação de Chico com os bichos. Ele tinha 2 cachorros e uns 17, 18 gatos embaixo. E essa cachorrinha, então, quando ele pegava no colo, ela lambia a cara dele, lambia os lábios dele, levantava os lábios, lambia assim a cachorrinha. Adorava, lambia ela. Ela lambia ele. E aí, as crianças chegavam, então, né, os irmãos de Laércio, e eles chegavam para a mãe da Nelemir e diziam assim: viram como o Chico beija os cachorros? Ele deixa elas lamberem ele. Daí a mãe de Laércio muito sábia diz assim: mas você não tem a imunidade de Chico Xavier, portanto não beije os cachorros. Aí que vai a advertência de Jesus para João Batista. Não beberás vinho. E a mediunidade de João Batista é algo muito impressionante, né? É algo tanto que ele não odeia, não tem nenhum tipo de crise de identidade. A gente pode dizer que João Batista e João Evangelista, eles têm a plena convicção de quem é o Cristo, né? Tanto que João Evangelista já era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. E o projeto de vida de João Batista já está dito lá no Anjo Gabriel, lá em Lucas, dizendo que ele viria no poder de Elias, que ele, o poder do Espírito, né? Já está anunciando lá que ele era a reencarnação de Elias. Então João Batista tem uma missão na qual ele não pode se perder. Então o regramento de conduta de João Batista é irrepreensível. Então fica esse recado, né? Se nós temos fragilidades, a gente não pode abrir guarda para aquilo que a gente não tem imunidade ainda, né? Fica essa mensagem, sem que a gente consterne a consciência dos nossos irmãos com moralismos que nos cabem, antes de mais nada, nós exemplificarmos e fazermos o convite fraterno através dos nossos atos, antes da gente estimular isso nos outros de forma a julgá-los, né? Então, vou ler o textinho que a tia Tânia pediu para que eu trouxesse, para nós irmos encerrando daqui 1h30. Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Vou botar uma fotinha do que é um tabernáculo, para vocês entenderem. É bem rapidinho, só uma fotinha. Eu não conseguia descrever ele, então. Aqui é a planta baixa do tabernáculo. Vamos arquiteto aqui. A peixada está pequenininha, né? Mas é isso, ele tem um terreno, né? Então lá no meio tem algo como se fosse um templo. E aqui dentro do templo, então tem os elementos, né? A Arca da Aliança, onde está a tábua dos 10 mandamentos, o candelabro, que é a menorá, né? Um símbolo judaico, o símbolo do Estado de Israel até hoje, enfim, o pátio dos sacrifícios,
né? O altar do holocausto, né? Dos sacrifícios. E aqui, por que Jesus está falando em tabernáculo de vida eterna? Porque o tabernáculo, ele tem a adoração, mas ele tem o sacrifício. E o que a gente tem que sacrificar nesse momento de nossas vidas? Ele está falando aqui, né? Abdicar do lar tranquilo, dos braços adorados de uma afeição. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Se o convite de Maria para Jesus era fazer algo que ela estava pedindo por obediência, o oposto podia ser diferente, não podia ser também. Podia haver alguém numa situação de erro e a gente se calar para que aquilo não fosse motivo de escândalo naquele momento. Também a obediência à vontade de Deus em certos momentos, né? Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando um instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude, de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Então, Pedro, de olhos úmidos, com essa chamada essa mensagem de Jesus, vai compreender no fundo do seu coração a lição. Era a renúncia para o bem maior. Então, não constitui o abandono do lar vir para a casa espírita e se empenhar nos trabalhos sociais, nos trabalhos de paz, nos trabalhos mediúnicos, no apoio fraterno, ou simples presença, porque nós trazemos dezenas de espíritos conosco às vezes, que são aqui atendidos, e paredes magnéticas conseguem nos dividir esses espíritos, proteger para que eles não fiquem em contato uns com os outros. Existe um verdadeiro hospital aqui nesse momento, beneficiando cada entidade que a gente trouxe e principalmente cada um de nós aqui durante esses minutos que ficamos juntos, recebemos fluidos necessários à nossa saúde, aos nossos pensamentos, desmanchando nossas formas de pensamento. E para nós irmos encerrando de novo, mais uma vez, uma mulher se destaca nessa capacidade de suportar o apodo, a humilhação, a renúncia. Vou botar só um trechinho dela aqui. Que foi o personagem que, segundo Emmanuel, foi o que mais cresceu espiritualmente ao tempo de Jesus. Porque era apaixonada pelos vícios e atingiu a culminância do amor e da devoção até da sua própria vida. E Jesus reserva para ela o momento mais glorioso da história da humanidade.
Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. É isso que nos espera. É só todo aquele que perseverar será salvo. E antes de nós irmos embora, vocês tem passo hoje ainda ou não? Então, 2 minutos aqui, que essa é uma viagem muito mais próxima da nossa realidade. Nesse vídeo premiado, inspirado na vida grande, eu já me despeço antes de por o vídeo, agradecendo o carinho de vocês, as vibrações de vocês, esses momentos de grande espiritualidade que nós vivemos juntos aqui. E quando nós falamos do Cristo, nós trouxemos os seus amigos para perto de nós. Que Jesus abençoe essa casa, abençoe esse projeto Rotary, para que permaneça e continue e aumente, todos os anos um pouquinho mais. Muito obrigado. ¿Quieres llevarme Nacho,
القطر هيمشي.